Bom, prosseguindo no estudo do livro de Atos dos Apóstolos, vamos à página 8 do nosso livro. Vamos estudar sobre o tema do livro de Atos. O comentário diz: o tema de Atos é o estabelecimento e crescimento da igreja. Bom, esse é o principal ponto, né? Bom, o crescimento da igreja. Tanto que nós veremos que nos capítulos iniciais, o livro de Atos relata como o evangelho vai crescendo de 120 pessoas orando no Pentecostes, e depois vai falando de 3.000 conversões, 5.000, ou seja, o crescimento do evangelho no livro de Atos é um ponto-chave. Por quê? Bom, quando o evangelho vem ao mundo, qual era a religião que predominava no mundo? Tinha a religião judaica, não? Mas em geral, quando o apóstolo Paulo saiu pregando, qual a religião que ele confrontava? Era aquela religião pagã, que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, ele chama de assentar-se à mesa do demônio e beber o cálice do demônio. É uma palavra pesada, mas é a verdade. Por quê? Nós sabemos que só existem duas religiões: a religião do Deus verdadeiro e a religião criada por Satanás, que é a religião do engano. Aí ela vai ter suas variações, mas é uma religião só. E como que era o culto antigo? O culto pagão era uma coisa horrível. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus em 1983, em 1984 eu me matriculei no seminário, quando eu ouvi, por exemplo, um estudo sobre o culto de Diana dos Efésios, era um culto que a pessoa que ia lá sacrificar aquele animal, que já era algo que, vamos dizer, assim, ruim, né? Constrangedor, mas Deus havia instituído o sacrifício de animais para ilustrar o sacrifício do seu filho para a remissão do pecado da humanidade. Então a humanidade precisava de um ensino sobre a remissão do pecado. Bom, o inimigo perverteu esse ensino e nós sabemos pela história, quem ia cultuar no templo de Diana dos Efésios, o apóstolo Paulo vai confrontar com eles, além de fazer o sacrifício, irmãos, eles tinham que ter relações sexuais com mulheres lá dentro do templo, que eram chamadas de prostitutas sagradas. Se vocês assistiram aquele filme Troia, um filme que ele relata como quando os gregos invadem a ilha de Troia, logo no começo do filme, eles invadem a ilha e eles invadem o templo de Apolo. E lá dentro eles capturam uma mulher, que a mulher, a todo momento, ela é chamada de prostituta pelos gregos. Aquilo não é que os gregos queriam afrontar ela, não. É porque ela era, na verdade, prostituta. Porque nos templos pagãos haviam as prostitutas sagradas. Isso nos templos dos gregos, romanos, né? No templo dos cananeus, haviam os prostitutos sagrados. Quando você lê no livro do Antigo Testamento, por exemplo, 1 Reis, capítulo 13, quando o filho de Salomão assumiu o reino, diz que ele permitiu que os rapazes escandalosos agissem livremente na terra. O que eram os rapazes escandalosos? Alguns chamam de gays, mas eles não eram simplesmente gays, não. Eles, o original hebraico, traduzido por rapazes escandalosos, no original hebraico eles são chamados de prostitutos sagrados. Era assim que os cananeus chamavam. No culto de Baal, quem fosse cultuar Baal tinha que ter relações sexuais com aqueles homens. Então aquele culto era uma coisa horrível. Imagine uma família que tivesse que, na crença deles, na crença pagã, agradecer aquele Deus por alguma coisa,
por exemplo, no culto de Diana dos Efésios, fosse uma família lá agradecer, o homem, então, ia ter relações sexuais com aquelas prostitutas sagradas, para eles, né, aquelas prostitutas cultuais, melhor dizendo, eles chamavam de prostitutas sagradas. Vou chamar aqui, então, de prostitutas cultuais. Elas também eram chamadas assim. Aquilo era desconfortável para a família. Imagine um israelita que fosse cultuar Baal, porque eles se desviaram e cultuaram a Baal, eles tinham que ter relações sexuais com aqueles homens, aqueles prostitutos cultuais. Então, o culto pagão, até pelo apóstolo Paulo chamado de culto do demônio, era uma coisa horrível. Então, quando o cristianismo confrontou com aquele culto, o crescimento do cristianismo, irmãos, foi assim imenso. O que o inimigo vai fazer para parar o crescimento do cristianismo? É a perseguição. O livro de Atos, ele começa com a perseguição dos judeus contra os cristãos e ele termina com a perseguição dos romanos contra os cristãos. Com a prisão de Paulo, né? É assim que o livro conclui. Então, por todo o livro de Atos, você vai encontrar problema de perseguição. Quando o livro de Atos termina, a perseguição continua. E alguns dizem que a perseguição foi encerrada com Constantino lá no ano 312. Terrível engano, porque quando Constantino organiza a sua igreja, que é a igreja de Roma, a igreja católica romana, imediatamente eles começam a perseguir as outras igrejas. Igrejas, por exemplo, que não batizavam recém-nascido, a igreja católica não permitia que eles funcionassem. Eram jogados na fogueira. A perseguição à igreja evangélica, vocês vão estudar isso quando nós estudarmos história da igreja. A perseguição aos evangélicos, como nós, que não batizam recém-nascido e não acreditam em purgatório, essa perseguição só terminou nos anos 1800, com a Revolução Francesa, que eles colocaram lá, ninguém poderá ser molestado por sua fé. E também, próximo do ano 1800, a independência dos Estados Unidos, que também colocaram lá, ninguém poderá ser molestado por sua fé. Porque antes disso, as igrejas que batizam recém-nascido, fosse católica, luterana, calvinista, todos eles perseguiam e matavam as igrejas que não batizavam recém-nascido. Um exemplo é a história das bruxas de Salem. Ali foram os calvinistas, né, os reformados puritanos, que eles mataram um pastor. Naquela história das bruxas de Salem, o alvo era matar um pastor que ele não batizava recém-nascido. Isso foi ali em 1740. Okay? Então, a perseguição é a tônica da história da igreja. Se não fosse essa perseguição, o cristianismo teria dominado o mundo. Teria dominado a fé cristã. Vou dizer para vocês, em 200, 300 anos, ela teria supremacia no mundo. Mas até hoje nós estamos lutando, né, para ensinar o verdadeiro evangelho às pessoas, porque, infelizmente, as igrejas que se ligaram ao poder civil, a igreja católica, a igreja luterana, a igreja anglicana, a igreja calvinista, elas não aceitavam a existência das outras igrejas. Ok? Então, o livro de Atos, ele vai relatar exatamente assim. Tanto como eu disse para vocês, ele começa com a perseguição dos judeus, inclusive com destaque para Saulo de Tarso, o grande perseguidor, e conclui com a perseguição dos romanos. E na história da igreja, só perseguição. O comentário prossegue. No Evangelho, Lucas descreveu os atos de Jesus Cristo. Neste livro, ele descreve os atos dos apóstolos. Então, o Evangelho de Lucas, ele poderia se chamar Atos de Jesus Cristo, pelo nome que é dado a esse livro agora que nós estamos estudando.
Atos dos Apóstolos. Este livro é também chamado de Atos do Espírito Santo ou Evangelho do Espírito Santo. Por quê? É claro que Jesus Cristo, ascendendo aos céus, ele havia prometido que ele enviaria o Espírito Santo. E tudo que os apóstolos fazem a partir desse momento, é claro que é a operação do Espírito Santo. Não tem como, por exemplo, um pregador de qualquer outra religião concorrer com o pregador cristão. A mensagem cristã vai chegar ao coração do não crente, no coração do ímpio, vai chegar de uma maneira muito mais forte do que a mensagem herética. Ok? Então, essa é a operação do Espírito Santo. Jesus Cristo falou, olha, não temam com o que vocês haverão de falar quando forem levados diante dos reis, das autoridades, porque o Espírito Santo ministrará o que vós haveis de falar. E essa virtude, ela é entregue à igreja logo no início do livro de Atos, capítulo 2. 10 dias depois da ascensão de Jesus, o Espírito Santo vem sobre a igreja e entrega esses dons que nos possibilita hoje falarmos com a autoridade das coisas relativas ao reino dos céus. O comentário prossegue. O livro de Atos vai relatar como o Espírito Santo faz nascer a comunidade cristã e impulsiona os discípulos ao testemunho. Bom, por que faz nascer a comunidade cristã? Porque quando a igreja nasce, vocês vão encontrar uma variedade de interpretações. Tem aqueles intérpretes que dizem que a igreja nasceu na morte de Jesus, na cruz. Outros vão dizer que a igreja nasceu na ressurreição de Jesus. Mas, na verdade, a igreja nasce no Pentecostes. Por quê? Porque o Pentecostes era uma profecia do Antigo Testamento exatamente sobre o nascimento da igreja. Levíticos, capítulo 23, se você quiser anotar essa referência, eu não coloquei no material didático. Levítico, capítulo 23, lá ele apresenta o que alguns chamam de 7 festas. A Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombeta, Yom Kippur e Tabernáculo. Estão os 7 lá em Levítico 23. Quando você lê o Pentecostes, que lá em Levítico é chamado de semanas, quando você lê lá em Levítico 23, você vê que Deus não chama esse de festas. Em algumas traduções, por exemplo, na versão corrigida, ele é chamado, vou abrir aqui, ó, Levítico 23, de solenidades. Tá bom? Por exemplo, versículo 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes as solenidades do Senhor. Mas essa palavra solenidades no hebraico, o que ela significa? É a palavra hebraica moadim, ela significa tempos determinados. Então, ela determinava o tempo da morte de Jesus, que é a Páscoa, é o primeiro tempo determinado. Quando você lê Levítico 23 lá com calma, você vai ver que a partir do versículo 4 ela está falando da Páscoa, é o primeiro tempo determinado. O segundo tempo determinado está no versículo 9, é as primícias. Ele fala, o segundo tempo determinado é o Pães Asmos. Ok? Ele está no versículo 6. O terceiro tempo determinado é as primícias, está a partir do versículo 9. O Pães Asmos é o dia seguinte à morte do Cordeiro. Aí depois vem as primícias. As primícias era o tempo determinado da ressurreição do Cordeiro de Deus. O quarto tempo determinado está a partir do versículo 15, é o Pentecostes.
ele é o tempo determinado do nascimento da igreja. Por quê? Porque aqui no tempo do Pentecostes, quando você lê esses versículos, a partir do versículo 15 até o versículo 25, ok? Desculpe, até o versículo 23, do versículo 15 até o versículo 23, ele vai dizer, quando Israel se reunia nesse Pentecostes, que acontece 50 dias depois das primícias, Deus disse que os gentios podiam participar. Por isso que o Pentecostes, quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, está se cumprindo Levíticos 23, versículo 15 até o versículo 22. Ou seja, o tempo determinado dos gentios. Nós estamos vivendo o tempo determinado dos gentios. Ok? E em segundo lugar, bom, então, para concluir, né, é no Pentecostes, profeticamente, que a igreja nasce. E em segundo lugar, impulsiona os discípulos ao testemunho. Porque a partir do momento em que a promessa do Pai vem sobre a igreja, existe uma virtude que o cristão possui, que ele, vamos dizer, ele desconhece, ele experimenta, mas como que isso acontece? Isso é comum. Você vai subir num púlpito, você vai diante de uma classe de escola dominical, ou você vai evangelizar uma pessoa, o Espírito Santo está te usando. De maneira que, se você for falar sobre outro tema, na vida profissional, você não vai ter essa mesma virtude que é falar do reino de Deus. Ok? Então, esse é o tema do livro de Atos. Como a igreja nasce, como o Espírito Santo faz a igreja nascer, né, e como ele impulsiona essa igreja para ela testemunhar. Porque você pregar ameaçado de morte a todo momento, e em alguns momentos levando uma surra, como nós veremos que acontece com os apóstolos, e eles ficarem alegres, regozijarem, nós estamos sofrendo pelo cristianismo. Jesus sofreu por nós na cruz e agora nós estamos sofrendo por esse cristianismo. Eles se alegravam por isso. Isso é obra do Espírito Santo, ok? Não existe dúvida.